Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu que me acho preso pelo amor do Senhor, vos rogo que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, em toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros na caridade e procurando guardar a união do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito sois vós, como também sois chamados a uma só esperança por vossa vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e age em tudo e em todos nós. Seja Ele bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Seguida do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para o tentar: Mestre, qual é o mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando juntos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: Que vos parece do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes disse: Como, pois, em espírito Davi o chama Senhor, dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos como escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele o seu filho? E ninguém pôde responder-lhe uma só palavra, e desde aquele dia ninguém ousou mais fazer-lhe perguntas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Alguns avisos. Então ainda seguimos, com as reformas do seminário, mesmo da nossa capela, do nosso oratório. Então contamos com a ajuda e colaboração de todos. Para aqueles que vêm a Santa Missa aqui é um pouco mais visível, podem acompanhar o que nós estamos ainda fazendo, trabalhando, todo esse trabalho externo também, e mesmo interno da capela, o que nós podemos fazer para o culto de Deus. Então contamos com a ajuda e colaboração de todos, porque não é fácil, como é conhecido de vós, nós não trabalhamos como as dioceses progressistas, nós não trabalhamos em união com os modernistas, então não recebemos nenhum recurso da diocese ou das paróquias. Então dependemos exclusivamente da ajuda e doação de todos. Eu sempre costumo dizer que padre é padre, então a gente não tem outro emprego, digamos assim, a gente não tem outros recursos, ninguém aqui é assalariado, nem aposentado, então dependemos da ajuda exclusiva dos fiéis. Tanto os que vêm à missa aqui ou que nos acompanham em geral pela internet. Então, ajudar e colaborar. Não recebemos, digo mais uma vez, ajuda nenhuma da diocese nem das paróquias aqui do Brasil. Então, colaborar, ajudar nessa obra santa de Deus, que beneficia a todos, de uma maneira em geral. E como eu disse também, não somente de uma forma espiritual, com as orações, a comunhão, tem um espaço próprio para isso, mas também as acomodações. Muitos vêm, passam um final de semana conosco, fazem retiro, então há uma organização também nesse sentido, das habitações, dos quartos, do refeitório, cozinha, tudo isso beneficia também a totalidade em geral dos fiéis. Então, ajudar. Um outro aviso, já estamos terminando, pois, o mês de setembro, já estamos no final de setembro. Na próxima semana começa, então, outubro, e
recordar as nossas devoções. Então, primeira sexta-feira do mês, será essa próxima semana agora. Então, haverá a Santa Missa normal do Apostolado da Oração. Não é? Graças a Deus já conseguimos fazer a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus na nossa capela. Então, haverá a missa das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Então, aqueles que desejarem tomar parte na Santa Missa, então podem chegar com meia hora de antecedência para fazer a confissão e depois a comunhão reparadora. Então, a missa da primeira sexta-feira do mês, agora na próxima semana, nessa semana, né? Será às 11 horas da manhã, no mesmo horário da missa do domingo. E o próximo sábado também já será o primeiro sábado do mês de outubro. Então, segue-se os 5 primeiros sábados, a devoção dos 5 primeiros sábados. Então, aqueles que estão fazendo, haverá também a possibilidade da confissão, chegando meia hora antes da Santa Missa, confissão reparadora, a comunhão também, e depois nós fazemos os 15 minutos de meditação, pedidos pela Santíssima Virgem, 15 minutos de meditação, meditando nos 15 mistérios do Rosário. Então será tudo agora nessa semana. Domingo não haverá Santa Missa aqui, então haverá a missa da primeira sexta-feira, aberta aos fiéis. No sábado também missa do primeiro sábado. E domingo não haverá missa aqui. Eu estarei viajando, vou para o Rio de Janeiro, a atender algumas famílias também, então não haverá missa aqui no domingo. Haverá a santificação para aqueles que desejarem vir. Então haverá o Santo Rosário aqui na capela e também uma breve instrução do Catecismo de São Pio X para a santificação do domingo. Aqueles que desejarem vir, fiquem à vontade. Justos sois, Senhor, e retos são os vossos juízos. Começa o introito da missa de hoje. Ou seja, só o Senhor é justo. E se nós queremos participar da justiça divina, devemos nos unir cada vez mais a nosso Senhor, a Deus Ele mesmo, que é justíssimo. 17º domingo depois de Pentecostes, e mais uma vez na epístola, São Paulo nos exorta a que devemos seguir a nossa vocação. O nosso estado de vida é o que eu sempre costumo dizer aqui. Aqueles que são casados devem se devotar, se dedicar à família, não está se metendo em outras coisas. Assim como os religiosos e os eclesiásticos, os sacerdotes, devem bem levar a sua vida sacerdotal. Então, os pais trabalhar sempre na educação católica dos filhos, viver ali em família, no ambiente familiar católico, de oração, assim também como os religiosos, e cada um seguir a sua vocação de modo digno, segundo a dignidade desse nome católico. Rogo-vos que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e paciência. Às vezes, na execução da nossa vida católica, nos falta um pouco de paciência, é mesmo de mansidão para lidar com o outro, porém, é o que São Paulo diz, é necessário. Então, para seguir dignamente a nossa vocação, é necessário mansidão, paciência e humildade. Senão, não conseguiremos bem desempenhar as nossas funções, ou levar bem a vida que nós escolhemos. Então, paciência. As mulheres, paciência com os maridos, e os maridos também paciência com as mulheres e com os filhos. E muita humildade também. Como eu digo, há um contrato mútuo entre vocês e deve haver um acordo. Se cada um quiser fazer a sua vontade, vai ser sempre uma guerra, uma confusão. Então é necessário esse comum acordo. Também cada um no seu lugar, o homem como chefe da família, aquele que está à frente, conduzindo a família. A mulher também fazendo o seu papel de mãe, dona de casa, e os dois trabalhando nesse sentido, para haver uma unidade ali no lar. E os filhos submissos aos pais, obedecem tudo o que os pais dizem, porque eles estão, Deus os pôs ali para fazer às vezes o próprio Deus. Obedecer os pais é obedecer ao próprio Deus.
Então, os filhos, obediência. Estão ali. As crianças, vocês não sabem de nada ainda das coisas. Né? Os pais estão ali para indicar a direção. Né? Como tem que fazer, como tem que gerenciar a casa, os estudos, a formação. Tudo isso deve ser, as crianças devem obedecer aos pais em tudo que eles pedem. Sem questionar, nem murmurar, nem reclamar. Assim também como a mulher deve ser submissa ao seu marido. Senão vira essa confusão. A mulher que manda em casa, a mulher que trabalha fora, a mulher que grita, que cria problema, que arruma confusão. Não, a mulher deve estar submissa, ao seu esposo, claro, em tudo que seja conforme a lei de Deus, os mandamentos, ouvir o marido. E o marido deve ser esse homem firme, como eu sempre digo. O marido não pode também ser frouxo na formação da esposa também e dos filhos. O homem tem que estar à frente e conduzir ali aquele rebanho ali familiar. Assim como o padre também está à frente da paróquia, dos fiéis, e ensinando e conduzindo para o melhor caminho. Assim também o pai, o chefe de família, tem essa importância. Senão não haverá unidade. Cada um faz o que quer, um grito contra, confusão, bagunça, os filhos fazem uma coisa, a mulher faz outra, o marido faz outra. Então vira uma confusão dentro de casa. A mesma coisa por analogia, então isso acontece na sociedade civil, nos lares católicos, na igreja a mesma coisa. Por isso que São Paulo também fala, há um só corpo, um só espírito. Então, o homem e a mulher também deve haver um só corpo, um só espírito, e na igreja também. Um só Deus e Pai de todos, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em tudo, e em todos nós. Unidade na igreja. Esse é o tema importante e fundamental que eu gostaria de falar. Como vem os fiéis também e pedem uma instrução sobre as famílias, então é isso, cada um no seu lugar, desempenhando o seu papel, a sua função, dá tudo bem. Agora, a partir do momento que um quer ocupar a função do outro, começa a dar tudo errado. É como a mulher que sai de casa para trabalhar e o marido fica em casa cuidando das crianças. Isso é uma aberração total. O marido é o responsável para prover tudo para casa. É o papel do homem e não da mulher. Então, se inverte isso, dá confusão. Em casa, quem é que manda? São os filhos ou são os pais? Se são os filhos que dão as ordens e não os pais, aí também vira outra confusão. São os pais que têm que educar os filhos e não os filhos educarem os pais. E muitas vezes é de corrigir duramente. Para quê? Para que haja ordem e disciplina. Então, na igreja, por analogia, é a mesma coisa. A desagregação da igreja protestante, a unidade da igreja católica no mesmo credo e a unidade num só regime. São esses 3 pontos. A desagregação das seitas protestantes, já há 4 séculos vem com essa confusão dentro da igreja. Depois a unidade da igreja católica no mesmo credo, acreditamos temos a mesma fé, e a unidade num só regime, ou seja, a igreja ela é hierárquica, assim também como a família deve ser e tudo. Assim como na igreja tem o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, diáconos, até os fiéis, assim a família também. Tem o pai, o chefe de família, a cabeça, a mulher, os filhos. Se não há essa ordem, há anarquia, bagunça e confusão. Descobrindo através dos séculos a desagregação, porque o mundo haveria de passar, São Paulo exorta os cristãos a conservarem intacto o depósito da revelação. Um único Senhor, uma única fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos, tal como em uma cidade. De Santo Tomás, as diferentes categorias de habitantes mantêm-se unidos entre si pela obediência ao mesmo chefe e pela observância da mesma lei. Cerram-se em volta da mesma bandeira e dirigem-se para o mesmo fim, na sociedade civil. Da mesma forma, a união entre o cristão
tal como a preconiza o apóstolo, realizar-se-á na obediência ao mesmo Senhor, na submissão à mesma fé, mantendo os mesmos sacramentos e voltando-se para o mesmo fim, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como na sociedade civil, não é, todos devem observar, né, as leis vigentes, né, o juramento da bandeira e tal, todo mundo trabalha para o mesmo bem, para o mesmo bem comum. Assim, na religião também, da mesma forma. Né? Todos devem estar submissos a Deus, nosso Senhor. Seguindo os mesmos preceitos, recebendo os mesmos sacramentos, sem alteração nenhuma de nada. E tendo em vista o quê? O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente um reinado espiritual, mas também na sociedade civil. Todos os estados, todos os países, né, devem ser católicos. E todas as leis devem ser baseadas na doutrina católica, no ensinamento católico. Senão, não estamos, né, perfazendo o mesmo fim, né, o mesmo caminho. Ora, meu irmão, em qual das igrejas em que se divide o mundo cristão se te antolha essa perfeita união? Então, nós falamos sobretudo nesse sentido de desagregação, baseando-nos no cisma que houve, né, com o protestantismo, né, essa desagregação, cada um quer interpretar a Bíblia como quer, cada um acredita no que quer, esse sacramento já aceita, esse sacramento não, então virou uma confusão. Então, ou seja, é um sinal de que não há unidade, porque falta essa submissão, né, aos legítimos pastores e à fé católica, ao credo. Né? Desinteressando-te das outras seitas que o templo já se encarregou de sepultar, volta-te para essa igreja que, depois de 4 séculos, ainda vive ostentando certo vigor o protestantismo. Reconhece parcialmente os mesmos livros inspirados, entretanto, que desagregação em seu seio. A livre interpretação da Sagrada Escritura, ponto fundamental de sua doutrina, é também um ponto inicial de seu fracionamento. Né? Então, cada um há essa questão do livre exame, da livre interpretação, cada um lê a Bíblia e interpreta como quer, então, cada um sai fazendo o que acha que é melhor. E esse fracionando, ou seja, não há unidade, não é, nessas seitas protestantes. Pois, atribuindo-se a cada adepto o direito de aplicar as palavras divinas, o sentido que mais lhe parece ajustar-se, haverá tantos modos de interpretar o Evangelho quantos forem os crentes da seita. Por isso que nós vemos aí, cada um discorda do pastor no ensinamento, né? Aí abre outra seita, aí outro briga com, aí funda outra seita, outra garagem, e assim vão se multiplicando essas seitas. Assim é que encontrarás entre os protestantes quem reduza a 4 os 7 sacramentos, outros não reconhecerão senão 2 ou 3, há quem admita tão somente o batismo, e finalmente outros ainda preferirão negá-los por completo, neles vendo não já um canal de graças, mas apenas um símbolo, sem outro valor que não seja despertar devotos sentimentos. Né? Como é o caso do modernismo, né? Da seita conciliar, que é uma outra heresia. Né? Para eles tudo aquilo ali é um símbolo. Né? Jesus é um símbolo, a Eucaristia é um símbolo, mas nada ali é de fato, não é, real. O Cristo que na hora da cisão era pelos luteranos, adorado como verdadeiro Filho de Deus, de tal forma veio a ser deformado na sua fisionomia, que não mais saberíamos distingui-lo de um simples homem. Então, na época desse revoltoso, né, chamado Martinho Lutero, que era padre, né, da Igreja Católica, foi ele quem criou toda essa confusão, se separando da Igreja, criando todo esse cisma, né, morreu excomungado, né, condenado pela Igreja. Então, na época dele ainda se tinha Cristo como Deus e tudo, né, mas hoje em dia já essas seitas que foram sendo formadas, graças a essa divisão, essa separação, já nem para eles Jesus é uma pessoa comum, Nossa Senhora, não tem mais nada. Não acreditam mais em nada, nem na divindade de Cristo. Maior ainda revela-se a confusão na doutrina da Eucaristia. Para os luteranos, hereges, o corpo de Cristo só está presente na hóstia consagrada quando é recebido pelo comungante, e não fora da comunhão.
Já outros apenas o adoram enquanto dura a ceia, isto é, desde a consagração até a comunhão, cessando a sua presença nas hóstias que ainda ficam depois da comunhão. Mas ousados, os calvinistas negam absolutamente a presença sacramental de Jesus, vendo na Eucaristia tão somente uma figura da união da alma com Cristo. Então, nem a Eucaristia, eles acreditam mais em nada. Alguns dizem que Jesus está presente na consagração, outros que já não está mais presente no sacrário. Uma confusão infernal. Eu costumo dizer que a única igreja que de fato Nosso Senhor está presente é na Igreja Católica, nos nossos sacrários, nos nossos tabernáculos, no santo sacrifício da missa. Essas seitas protestantes não têm Nosso Senhor, não tem nada de católico, somente heresia e blasfêmia. Tamanha diferença de opiniões sobre a única doutrina de Cristo não deixa de entristecer os próprios protestantes. Eles mesmos se destroem e se odeiam entre si. Um é contra o outro, porque ali usa calça comprida, outro usa vestido, outro lá de modesto, outro só quer roubar dinheiro, e todos eles são assim, uma confusão. Porque não há essa unidade que há, como na Igreja Católica, que é sempre a mesma já desde 2000 anos. Por ocasião do 4º centenário da Reforma Luterana, em 1917, um protestante de boa vontade lamentava: em lugar de júbilo, não se pode reprimir no coração dolorido a queixa de profunda saudade. Jesus saiu ao ver o povo, teve compaixão deste, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então, no protestantismo é a mesma coisa, todo mundo é pastor. Pastor, pastor, apóstolo, apóstolo, missionário, missionária. Cada um faz o que quer, cada um é o líder, é o chefe de tudo. Não há hierarquia e submissão, é como no inferno. No inferno é assim, cada um faz o que quer, é uma bagunça. Não há hierarquia, a hierarquia infernal. No céu não, há Deus, os anjos, os santos, tudo há uma hierarquia. Aqui, nesse mundo, também a mesma coisa. Quando havia os reis, na época da monarquia, tinha o monarca, e depois os sacerdotes, depois o povo, e aí vai seguindo. Havia regras. Com a implantação da república maçônica, aí pronto, veio a anarquia. Com esse negócio de presidencialismo, o negócio de eleição, isso não havia na sociedade civil. Isso é uma invenção moderna e pensada tudo pela maçonaria, pelo anticristo. Como implantar? Como seria possível implantar o reinado do anticristo com as monarquias católicas? Era impossível, porque os reis reprimiam essas falsas religiões. Aqui no Brasil, por exemplo, na época do Brasil Império, era proibido ter seitas acatólicas aqui. A única religião que era aprovada pelo Estado era a religião católica. O resto era proibido. Se prendia os macumbeiros, os protestantes, toda essa gente ia presa, se tentasse abrir essas seitas por aí. Porém, a maçonaria foi se infiltrando nas sociedades para derrubar a monarquia católica, o rei. Acabar com o papado, a Igreja Católica, que é esse símbolo primeiro da hierarquia, depois acabar com o Estado, com o monarca, o rei, e também depois o terceiro golpe no exército, nas forças armadas. Porque aí sim eles poderiam ter o total controle dos países. E aí, acabando com o rei, acabando com a igreja, com o exército, eles poderiam implantar a República Maçônica, visando o reinado do anticristo. Aqueles que iriam substituir a Nosso Senhor. E acabar com os estados católicos. Depois que eles também implantaram um maçom no Vaticano, então, já na época do João 23, ele escreve, é o primeiro, digamos assim, a escrever sobre o governo mundial, a nova ordem mundial. É necessário que haja uma nova ordem mundial. E assim todos eles, esses pós-conciliares, todos seguem no mesmo sentido, de favorecer essa revolução anárquica na igreja. Os católicos hoje ficam escandalizados ao ver, por exemplo, as mulheres hoje que dão a hóstia,
né, que fazem leituras na igreja, que às vezes até rezam missa, negócio de celebração de palavra, os leigos também fazem tudo, ou seja, não é mais os sacerdotes, os leigos que dão aula para os padres, que ensinam, ou seja, toda essa confusão, essa bagunça, vem de onde? Se não desse espírito, né, luciferiano, diabólico e também da franco-maçonaria. Tudo isso para desestabilizar a igreja, a unidade na igreja, acabar com a unidade na igreja. A unidade de que carece o protestantismo realça-se de um modo perfeito na igreja católica. Como eu falei, tudo na igreja é perfeito e é hierárquico. Apesar de que hoje, né, estamos privados disso, né, do chefe visível da igreja, né, porém, numa situação normal, é sempre assim. Romano Pontífice, né, os cardeais, os bispos, a igreja docente, depois a igreja discente. Né? Ninguém sai por aí fazendo o que quer dentro da igreja. Tem os padres, que são responsáveis pelo culto divino, e não os leigos, para ensinar a doutrina católica. Também os sacerdotes e não os leigos. Né? Hoje vemos essa inversão por causa dessa ideia liberal e maçônica da Revolução Francesa. Em toda parte onde ela conseguiu penetrar, firmou-se sempre com o mesmo dogma, a mesma moral, os mesmos sacramentos. Então, na Igreja Católica, sempre a mesma coisa. Há 2000 anos, sempre a mesma coisa. Todos os padres e bispos, romanos pontíficos, sempre ensinaram a mesma coisa, os mesmos dogmas, a mesma disciplina, a mesma moral, e sempre administraram os mesmos sacramentos. Recentemente também eu fiz um vídeo falando sobre a questão da invalidade dos novos sacramentos, né? Vocês podem ver depois. Eu não vou entrar sobre esse ponto aqui agora, mas mostrar isso. Por que nós, né, queremos, preferimos a missa tradicional, os sacramentos tradicionais, como na forma antiga? Porque nós não confiamos nessas coisas novas, modernas, fabricadas aí por esses padres progressistas ou mesmo franco-maçons. Nós rejeitamos por completo todas essas novas invenções. Por quê? Porque não fazem parte, né, do catolicismo da Igreja Católica. A Igreja sempre batizou assim, a Igreja sempre casou assim, a Igreja sempre administrou o sacramento assim, então será sempre assim até o final dos tempos. Né? Sem essas invencionices aí, maluquices, modernistas. Então temos que nos aferrar a isso, né? Não somente a doutrina católica, mas também a prática católica. A vida católica hoje também virou uma desgraça. Né? Ninguém sabe mais o que é ser católico hoje. Acha-se que é católico, eu vou à missa tradicional, já basta, eu sou católico, é o católico da missa tridentina. Porém, em casa, leva uma vida completamente relaxada, uma vida escandalosa na sociedade também. Então não é isso, nós devemos dar testemunho do catolicismo no nosso dia a dia. Não é só vir na missa aqui, se fingir de santo, de modesto, e depois sair daqui da igreja para escandalizar. Então, muita atenção. A vida católica sempre, né, está disposto, né, a professar, né, a vida católica, a religião. Né, mesmo que necessário seja ao martírio, e precisamos de almas assim generosas nos nossos tempos. Não queremos almas frouxas. Né. Não, Nosso Senhor não quer, ele já falou, morno a gente vomita. Ou quente ou frio. Ou se é mundano ou se é católico, não tem meio termo. Né, e nós devemos dar testemunho disso no nosso dia a dia. Sob a abóbada de São Pedro, ou na aridez dos desertos africanos, entre as maravilhas das nações civilizadas, ou na penúria dos povos primitivos, no esplendor das nossas cidades, ou no terror das grandes florestas, o católico ergue-se para pronunciar diante do céu e da terra o mesmo credo. Que eu e tu rezamos em nossos templos, ou ajoelha-se para repetir em outras línguas, ora suaves, ora bárbaras, ou as mesmas orações, né, ao mesmo Salvador e à mesma Virgem Maria que eu e tu invocamos. Ainda que espalhada por todo o mundo, escreve Santo Irineu, ainda assim a Igreja conservou a doutrina da salvação como se estivesse em uma só casa. Crê no mesmo dogma, como se tivesse uma só alma. Ensina o mesmo Evangelho, como se tivesse a mesma boca.
Tal como existe o mesmo sol igual em todo o universo, da mesma forma a pregação da mesma verdade refulge por toda parte a iluminar todos os homens. Então, esse é o fim. É por isso que nós preferimos não seguir essas ideias modernistas, e maçônicas do Concílio Vaticano II, desse conciliábulo falso e herético, que pretendeu isso, igualar tudo. A missa não precisa mais ser em latim, porque as pessoas não entendem mais, então cada um reza a missa na sua língua, no seu idioma, e foi assim acabando com a igreja, com as orações da igreja. Não precisa mais usar batina, o padre pode ser igual a outra pessoa qualquer, as mulheres não precisam mais usar o vestido, nem roupas femininas, nem vir mais de véu para a igreja, e assim se foi acabando tudo. Se foi acabando tudo. Não é necessário mais essa obrigação de seguir os dogmas, os ensinamentos da igreja. Hoje o homem moderno é livre para escolher o que ele quiser, acreditar no que quiser. O credo também foi mudado, mudaram os sacramentos, mudaram a missa, mudaram tudo. Em prol de quê? De um falso ecumenismo. Doutrina condenada pela igreja, o irenismo. Todas as religiões são boas, cada um acredita no que quiser, o que importa é um só Deus, está tudo muito bem. Você pode ir na macumba, no espiritismo, na ciência protestante, sei lá onde você quiser, e está tudo bem, você se sente bem e isso está ótimo. Então, todas essas falsas ideias foram se infiltrando nas famílias, se infiltrando na religião, todo mundo foi apostatando, perdendo a fé, até chegarmos nessa situação que estamos hoje. Tudo isso por causa dessas falsas ideias. Nada de autoridade, é proibido proibir. Ouvimos muito isso, crescemos com essa formação. Nada desse negócio da hierarquia, não esse negócio de autoridade, acabar com isso, todo mundo é igual. E aí foi se dissolvendo toda essa unidade que havia, tanto na sociedade civil, como no catolicismo também. E os fiéis católicos foram aceitando essas ideias, relativizando tudo, e hoje estamos passando por essa situação apocalíptica e mesmo de final dos tempos, porque não sabemos como mais isso pode piorar. A que pontos pode chegar mais a religião e a sociedade civil, nós não sabemos. Já passamos do fundo do poço. Então rezemos, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem, que ela possa nos colocar no nosso lugar, os padres, as mães de família como mãe de família, as crianças como crianças, os maridos como os maridos, cada um no seu lugar, e Deus vai nos ajudando, vai nos dando graças, para bem executar a vocação para a qual fomos chamados. Aí que também não aceitemos livremente essas falsas ideias, que andam por aí. Aceitemos somente a doutrina católica, o que é ensinado pelos papas, pelo magistério da igreja de sempre, infalível, que nós possamos querer sempre a missa católica tradicional, os sacramentos tradicionais, levar uma vida católica tradicional e de maneira integral, mesmo que nos acusem de integralista, tradicionalista, seja lá o que for, o que importa é ser católico, apostólico romano, até morrer. E é isso que Deus vai cobrar de nós. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.